Nós estamos em mais uma meditação diária da Escola Bíblica. E o tema da meditação de hoje é o cuidado do Senhor sobre qualquer necessidade. A leitura está no livro de Salmos, número 40, e o versículo 17. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Preste atenção na palavra de Deus. Nós encontramos aqui no Salmo 40, principalmente entre os versículos 14 e 17, um clamor pelo livramento de Deus diante de grandes perigos. Esta solicitação busca a derrubada dos inimigos de Davi, mediante a reversão deste quadro que ele se encontra. Seus inimigos agem ferozmente contra ele. Ele precisa e pede o livramento de Deus diante de todos os esquemas e calúnias que os tais se levantam contra o rei Davi. Esse apelo está ligado ao desejo da bênção sobre todos os que podem juntar-se a ele de todo o coração, em seu cântico de louvor. Existe uma situação muito difícil, existem limitações no que ele sabe até onde ele poderia ir, e ele pede que aqueles que também confiam no Senhor, que estejam com ele, pois este Deus é aquele que olha para os necessitados. O salmista, apesar de ter muitas experiências de guerra, de estar à frente de batalhas, de combates, mas ele não se sente autossuficiente ou capaz de vencer uma guerra sozinho. Ele sabe que as suas vitórias durante todo este percurso, elas têm vindo de Deus. Desde o tempo em que ele vencia o leão, que ele vencia o urso, ele sabe que quem deu vitória a ele sempre foi Deus. Quando ele derrubou o gigante, o Golias, não é? Ele sabe que quem esteve com ele sempre foi Deus, pois ele se identifica como pobre e necessitado. Ele se identifica como alguém que é dependente, alguém que luta, mas que vence pela presença de Deus. Ele entende que há uma dependência total. Isso é uma característica de alguém que é humilde. Como Deus se agrada da humildade. Ele se sente na sua condição humana como um miserável, um dependente, um pobre necessitado, frágil, fraco. Ele não atribui a si nada que ele alcançou até o dia de hoje. Ele se sente praticamente como nada, para poder atribuir tudo a Deus. A oração de Davi é um cântico de adoração àquele que está cuidando dos seus filhos, daquele que é fiel a todos que se colocam na posição de dependência. Neste último dia 7, nós tivemos a data comemorativa da independência do Brasil. Todos os anos é comemorado dia 7 de setembro a independência da nossa nação. Claro que isso tem um valor no sentido de nação, em que o nosso país se tornou independente e não foi mais uma colônia de Portugal, mas no sentido da nossa vida, nós não buscamos independência, nós precisamos de dependência. Eu sei que o mundo prega esta independência, né? A ser livre e a fazer tudo conforme se atribui a si mesmo, mas a nossa vitória plena está em depender de Deus. Davi é alguém vitorioso, ele já venceu muitas guerras.
Mas ele não quer ser independente, não. Ele prefere se sentir ainda como um pobre necessitado. A maior derrota na vida de qualquer pessoa é quando começa a se julgar autossuficiente. A Bíblia nos fala que a soberba precede a ruína. O que é a soberba? Senão um ato de extremo orgulho em que se atribui a si mesmo um alto nível de capacidade, onde se esquece daquilo que somente Deus pode fazer por nós. A decadência de qualquer pessoa se começa com a soberba. A decadência de qualquer pregador começa-se com a soberba, com o orgulho. A decadência de qualquer pessoa em sua vida espiritual está no orgulho e na independência, pois enquanto a gente se sentir dependente, a gente vai buscar a Deus. Enquanto a gente se sentir fraco, necessitado, pobre, a gente vai continuar implorando pela graça de Deus, vai continuar buscando a graça de Deus. O problema é quando o crente começa a se sentir que não é necessitado, aí ele não busca. Quando ele começa a pensar que ele já tem bastante, que já orou demais na vida dele, né? Será que tem crente que não ora porque pensa que já tem demais? Você pensa que não? Existe. Existe sim. Crente que acha que já está cheio demais, aí não precisa buscar mais a Deus. Não, pastor Júlio, eu não vou buscar mais a Deus porque o meu vaso está cheio já, sabe? E se eu continuar orando muito, o vaso vai transbordar, né? Vai cair para fora a unção. Tá, é vazio. Se o vaso tá, é vazio. Desde que a gente para de sentir a dependência, automaticamente o vaso já está furado, já não tem unção nenhuma. Preste atenção, Davi já tem uma longa caminhada com Deus, mas ele ainda se julga necessitado, pobre, como alguém que não tem muito. Já disse, a pior derrota na nossa vida é quando a gente começa a pensar que tem muito. Não, pastor Júlio, já cheguei num nível assim muito grande, já estou num cargo, né? Deus me colocou num cargo aqui na igreja. Agora, né? Eu já sou uma pessoa assim, tal. Oh, meu Deus do céu, Davi é rei. E está dizendo que é pobre, que é necessitado. Tem pessoas que é tão humilde, mas quando Deus prepara para ela uma oportunidade na obra de Deus, uma responsabilidade, aí desaparece a humildade. Já não é mais humilde. Um ditado popular, uma expressão popular, parece que sobe para a cabeça. Já ninguém mais identifica aquele crente que era humilde, aquele obreiro humilde, que fazia obra com amor, que trabalhava com amor, já desapareceu, porque acha que ficou grande, Repito, Davi está dizendo que é pobre, necessitado, miserável, fraco. A Bíblia nos diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quer continuar vivendo debaixo da graça de Deus? Fica na humildade. Continua na humildade, que Deus vai te abençoar ainda mais. Que Deus vai derramar muito mais da graça, muito mais do poder, muito mais da unção. Deus vai te colocar ainda sobre lugares maiores. Se você acha que aquilo que Deus está fazendo hoje na tua vida é bastante coisa, continua humilde. Continua humilde, continua dependendo de Deus. Continua sendo humilde com seus irmãos na igreja onde você congrega, que você vai ver que Deus ainda vai te colocar sobre responsabilidades maiores. Continua sendo carente da graça de Deus, por isso que Ele está dizendo, necessitado. Continua sendo alguém que sente a carência de Deus, mesmo você já tendo experiência, já tendo conhecimento. Davi tem conhecimento de guerra, tem conhecimento de batalha. Ele poderia dizer, não, deixa comigo, já venci muitas guerras, já venci muitas batalhas, tem inimigos aí, tem lutas aí, não, deixa comigo, pode tirar que essa eu garanto, essa situação eu domino. Ele ainda começa por onde ele sempre começou, pela dependência. Nunca esqueceu disso, nunca esqueceu. Ele confiava que o Senhor certamente cuidaria dele e o livraria de todas as dificuldades, por mais tenazes e difíceis que fosse. A expressão de louvor do poema inteiro é a sua dependência da promessa de Deus e seu apelo para que permanecesse nessa dependência.
e que Deus continuasse a olhar por ele. Não te detenhas, ó Deus. Não te detenhas, ó Deus meu. Aquela dependência que ele aprendeu sozinho, cuidando de ovelhas, é a dependência que ele tem até hoje. Aquela expressão do Senhor ser o seu pastor continua sendo até agora. O Senhor é o meu pastor. O relacionamento íntimo com Deus que ele tem ainda é o mesmo. Ó Deus meu, tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Esta foi mais uma meditação aqui dentro do programa A Voz da Libertação. O cuidado do Senhor sobre qualquer necessidade. Desde que nós ainda nos coloquemos nesta posição como está o salmista. E possamos dizer sempre: eu sou pobre e necessitado, mas é o Senhor quem cuida de mim. Tu és o meu auxílio, o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo.